Olá, meu nome é Yuri Guerra, sou pastor do Ministério de Família e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Hoje vamos falar sobre o Natal e falar o que acontece em torno dele. Igrejas se movimentam para falar do nascimento de Cristo, o comércio se prepara para poder aumentar as suas vendas, né, estimular esse lado comercial. As casas começam a ficar mais iluminadas, decoradas, ambientes de todos os lugares começam a ter uma decoração nova e diferente. Bom, é uma data muito bonita, isso aí não resta dúvida. Essas práticas, né? Elas são adequadas ou não? Via de regra, a gente tem um monte de perguntas sobre o Natal. Há pessoas que são completamente contra se comemorar, né? Logo levanta, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E é verdade, não há uma data definida, né, para o nascimento de Cristo. Contudo, a tradição cristã tem sempre se valido dessa data, 25 de dezembro, para falar do nascimento de Jesus e proclamar essa grande chegada de Deus entre nós. Então a palavra do Senhor diz que Jesus é a encarnação, né, do Verbo, é a manifestação de Deus em carne, e com a chegada dele, toda a história humana foi mudada, não só no calendário, mas também no que diz respeito ao nosso futuro, porque agora em Cristo nós temos uma nova realidade e se cumpriu a profecia para que nós pudéssemos ser livres de uma vez por todas. Mas, vamos lá, Natal, o que você pensa sobre esse assunto? Você já fez aí na sua casa, talvez uma árvorezinha? Papai Noel, conhece esse velhinho? Conhece a história do Papai Noel, o São Nicolau, que muitas vezes é trazido à memória? Uma pessoa lá do século IV que foi conhecido por sua generosidade, especialmente com crianças e pobres. É lógico que essa figura depois foi mudando, foi se tornando comercial. Ela foi ganhando até um aspecto assim, né, de mística. Eu não sei se você cresceu, mas muitas crianças cresceram com essa ideia do Papai Noel, do presentinho que vai chegar nessa virada de dia, 24 para 25. Então, muitas crianças iam dormir ansiosas, na expectativa, e papai e mamãe ia lá correr atrás de um presente para esconder, para no outro dia o seu filho encontrar. Esses dias eu estava caminhando ali na Bernardo Vasconcelos, perto da minha casa, e encontrei um menino com uma bicicleta. A bicicleta é igualzinha do meu filho. E eu falei, bicicleta igualzinha do meu filho. Eles tinham se cumprimentado, o Isaac tinha perguntado, e eu falei, seu pai deve ter comprado na mesma loja que eu comprei. Aí ele disse assim, a mãe falou assim, não, foi o Papai Noel que deu. Aí eu falei, então o Papai Noel está comprando na mesma loja também, né? Então, essa figura do Papai Noel, que traz o presente e que por muitos anos as crianças ficam nessa expectativa de que existe, né? Esse alguém que vai trazer um presente nessa data especial. Mas, como cristãos, nós não podemos deixar de anunciar que o grande presente foi dado por Deus, e foi Jesus, um presente que de fato transforma e muda as nossas vidas. O registro bíblico sobre a questão do Natal está em Lucas capítulo 2 e você também vai ver em Mateus capítulo 1. Os versos de número 10, né, nós temos os anjos proclamando essa chegada do Natal. E diz assim, não tenham medo, falando para os pastores que estavam ali na região. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então nós temos esse registro
da palavra de Deus. Um pouco antes vai falar da situação que José e Maria viveram quando eles tiveram que se alistar por causa do recenseamento, e diz que quando eles foram lá para a cidade de Nazaré, é quando então chega a hora dela ter o menino, e é o menino Jesus. Ele nasce, ele vem ao mundo como um bebê, frágil, precisando de cuidados, todos os cuidados que uma criança tem que ter logo no seu nascimento, carecendo de ser amamentado, coberto, né, por causa do frio e proteção da sua pele, precisa fazer, né, a sua higiene, né, cuidar dele direitinho. Ele vai passar por todo o desenvolvimento de uma criança, aprender a andar, engatear, falar, se portar, estudar e assim por diante. Nasceu Jesus. Jesus foi prometido, segundo as Escrituras, muitos anos antes, milhares de anos antes. E a gente vê essa promessa lá em Gênesis, quando acontece o pecado, quando a serpente engana a mulher, quando a mulher come do fruto, dá a Adão, e depois quando Deus descobre tudo, quando Deus emite a sentença, ele também emite uma esperança, uma redenção, porque diz que o descendente da mulher feriria o descendente da serpente, de forma que a serpente feriria o calcanhar desse descendente, que é Jesus, prometido já lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, mas esse descendente esmagaria a cabeça da serpente, vencendo-a definitivamente. E aqui está Cristo, cumprindo a promessa, se encarnando, ele que é Deus eterno, não tem início, não tem fim, diz que toda a criação foi feita por intermédio dele, e ele é a expressão exata do ser de Deus. Pois é, ele veio à existência, se tornou carne, nasceu Jesus. Essa é a grande mensagem do Natal. No Natal falamos sobre o nascimento de Cristo e precisamos ensinar isso aos nossos filhos, precisamos ensinar aqueles que estão perto de nós e ensinar verbalmente, porque afinal, chega Natal, estamos vendo de tudo e fazemos de tudo, porque a gente sai pelas ruas, vê tudo iluminado, vê as guirlandas nas portas, a gente vê as árvores de Natal, a gente vê luzes para tudo quanto é lado, os presentes. Então pode ser que a percepção de uma criança pode ficar confusa diante de tudo isso. Então, verbalmente, precisamos ensinar os nossos filhos o que de fato é o Natal. Mas vamos para os temas. Já falei, o Natal, a principal ênfase, né, é sobre o nascimento de Jesus. E a gente não vai parar por aqui. No final eu vou completar essa informação. Mas é o nascimento de Cristo. É o nascimento, a encarnação, é quando ele se torna gente. Nascimento no sentido de se encarnar e não de existência, porque ele existe desde sempre, ele é eterno, ele não tem início, não tem fim, ele é eterno. Então, esse é o Natal, essa é a proclamação, é a salvação que chegou ao mundo. Então, não podemos esquecer disso. Agora, podemos fazer a árvore de Natal? Podemos construir o presépio, que é a tentativa de montar essa figura de Maria, José, Jesus, um bebê numa manjedoura, alguns animais ali por perto, porque eles estavam no estábulo, segundo a visão do presépio, a presença dos pastores que ouviram essa proclamação dos anjos e também a presença dos magos com seus presentes. Pode. Essa figura do presépio, eu, por sinal, acho maravilhosa. É necessário só compreender uma coisinha. Os pastores e os magos chegaram em épocas diferentes. Os pastores, logo ali no início do nascimento. É o que nos parece pelo registro. Nasceu, a criança está enrolada em panos e eles chegam lá e a criança está lá. E os magos parece que chegam 2 anos depois. Então, Jesus já está grandinho, né? Já não é esse bebê envolto num pano. E eles levam presentes, ouro, incenso e mirra. Eu gosto dessa imagem do presépio porque é uma figura visual, ou seja, você consegue aprender só de olhar aquele cenário. Então eu acho que é uma coisa muito interessante, é didático. Tem que explicar para que ao ver ali magos, né, e pastores não confunda a história e nem a cronologia dela, mas numa mesma figura você consegue abordar vários elementos. Isso é uma coisa muito legal. A árvore de Natal, ninguém sabe ao certo o início.
de quando ela foi caracterizada. Você tem algumas datas, como o século VIII, você tem o século XVI, alguns tentam remontar a uma aplicação, uma crítica de que isso é uma cultura pagã ou até mesmo idólatra, só que pegam em histórias que nem associadas ao Natal está. Fato é que a igreja e a cultura cristã abraçou esse simbolismo da árvore e enfeitou como algo que se pudesse ser manifestado como algo que fosse para Deus e para Cristo. E isso foi ganhando expressão na cultura cristã que está presente até hoje. Contudo, com o passar do tempo, obviamente, quando você olha para uma árvore de Natal, você não tem necessariamente essa visão cristã. Você tem qualquer outra visão sobre o Natal, às vezes até mais o Natal comercial. Mas fato é que na casa de um monte de crentes, até mesmo na igreja, nós temos a árvore. Temos a árvore com seus elementos e que cada um tenta colocar um significado nas coisas que ali tem. Então, alguns colocam alguns anjos, né, representando os anjos que proclamaram o nascimento de Cristo. Falam da estrela como sendo a estrela que guiou os pastores para chegar até Jesus. Falam das luzes para falar acerca de Cristo como sendo ele a luz que brilha nas trevas e iluminou a escuridão, baseada em João, capítulo 1. Alguns chegam a dizer até que as bolas ali colocadas remetem aos dons que Deus distribuiu aos homens. Bom, tenta achar aí vários significados. Então, não há problema se a pergunta, posso montar uma árvore na minha casa? Não há problema você montar, mas não pode deixar de ensinar o verdadeiro sentido do Natal, porque a árvore em si não traz essa mensagem de forma tão clara e tão fácil. Então precisa falar. Posso dar presentes no Natal? Tem gente que não gosta de dar, já tem gente que gosta de dar. E tem gente que faz os presentes por meio do Papai Noel. É o que a gente falou no início do programa. Contudo, eu acho que não há qualquer problema você dar presentes. Penso que é até uma oportunidade. Quando você dá presentes, reúne a família, tem a oportunidade de fazer um culto, de ler a Bíblia, de falar sobre o verdadeiro Natal e ao dar os presentes poder dizer, esses são pequenos presentes que apontam para o presente muito maior, porque Natal é o grande presente de Deus aos homens ao enviar Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele que se encarnou e trouxe para a gente o cumprimento da profecia. Finalmente, a grande esperança de fato se manifestou e ele vai cumprir todo o seu propósito, que tem a ver com o seu ministério, que é a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Alguns gostam de colocar a guirlanda na porta ou em outros lugares, e a guirlanda também não tem figura bíblica, assim como a árvore de Natal. Você não tem nada falando sobre a árvore de Natal, nada falando sobre a guirlanda, nada falando também sobre monte um presépio, né? Mas a guirlanda tem um significado de eternidade, o fato dela ser, né, circular, e também tem uma simbologia de esperança devido à sua cor. Então muitos usam nessa perspectiva. Então, nenhum problema também. São artigos decorativos. Pode-se fazer. E o Papai Noel? Bom, aí eu vou dar a opinião pessoal. Eu sei que uns pensam diferente até mesmo dentro da igreja. Eu não gosto muito dessa ideia do Papai Noel não, sabe? Acho que podemos até usar para falar, e o pastor Bruno falou recentemente no shopping, que as crianças foram lá cantar, e tinha lá o Papai Noel, inclusive, né, que é do shopping, e ele falou que o Papai Noel verdadeiro, né, o São Nicolau, lá de trás, século IV, que foi o presenteador, que cuidou aí das crianças, dos idosos, dos pobres, ao falar dele disse, São Nicolau, seu Nicolau, entregou a vida a Cristo. Papai Noel entregou a vida a Cristo. E ele fez aí um apelo para que aqueles que ali conhecem o Papai Noel pudessem também tomar a mesma decisão que o Papai Noel
tomou, que foi de entregar a sua vida a Jesus. Portanto, uma ótima isca, né, para poder falar do Senhor. Lembra até um pouco como foi lá com Paulo em Atenas, que ele usa a imagem do Deus desconhecido para falar desse Deus desconhecido que vocês não sabem quem é. Eu anuncio a vocês Cristo, o Senhor dos senhores, aquele que está sobre todos, aquele que cuida de vocês, aquele que dá para vocês as estações do ano, aquele que mantém e sustém todo mundo nas suas mãos. E ali Paulo acha um gancho para poder falar de Jesus. E aqui encerramos falando sobre o Natal. Natal é muito mais do que tradições ou símbolos. É a celebração do maior presente que já recebemos, Jesus. Que tal vivermos este Natal com os olhos fixos em Cristo, compartilhando seu amor com todos ao nosso redor? Nessa época de Natal, as pessoas estão abertas, inclusive ou principalmente para ouvir sobre Jesus. Fale sobre o verdadeiro Natal. Procure as iscas. Até dar um presentinho é uma ótima oportunidade para você falar: eu estou te dando esse pequeno presente para te lembrar do maior presente. E quem deu foi Deus, que é Jesus. Lembrar também que no Natal, ao celebrar o menino Jesus, ele não é menino, né? Cresceu, desenvolveu seu ministério, morreu, ressuscitou e hoje ele está no seu estado glorioso. E assim nós olhamos para Jesus, não como um menino. Olhamos para o Jesus ressurreto, glorioso, cheio de majestade, que prometeu voltar para nos buscar. Natal fala sobre a sua primeira vinda, mas nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, quando iremos morar com ele para todo sempre. E assim finalizamos. Natal, você pode decorar sua casa. Natal, você deve falar de Jesus. Natal, você pode presentear, mas nunca deixar de falar quem é o verdadeiro presente desse Natal. É o que nós recebemos de Deus, Jesus Cristo. Continue conosco, porque a cada semana nós temos um episódio novo para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Siga a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, e compartilhe com outras pessoas. Deixe o seu comentário também, porque assim a gente consegue crescer cada vez mais. Grande abraço.